Se você nessa noite abrir o seu coração, Deus tem uma palavra para você. Eu estou até agora impactado com aquela peça. Eu não sou muito fã de peça, mas essa aí, ela mexeu comigo. Eu vou pregar ela em uma vigília. Eu não estou procurando a minha garganta de saúde. Essa aí, eu não tive lugar de parar. Dependendo do meu estado físico, talvez eu já vou adoecer o dia evangelizando. Essa missão é nossa. Essa missão é nossa. Isso aqui não é um evento, não. Isso aqui é um evento para os carnais. Isso aqui é um movimento espiritual que está envolvido no Espírito de Deus, na palavra de Deus. E Deus tem uma palavra para a tua alma. Amém? Deixa eu botar um pouco de aí. Lucas capítulo 13, tá bom. Versículo de número 6. E dizia esta parábola. Vocês estão me ouvindo bem atrás? Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto nela, não o achando, e disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não o acho. Corta. Repita comigo: corta. 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 Faz assim, ó. Corta. Corta. Não vai dar tudo certo. Corta. Corta. Não é covada não, fala assim: corta. Corta. Porque ele está ocupando ainda a terra inutilmente. Respondendo, ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave as terras, e se der fruto, permanecerá, e se não, depois a mandarás cortar. Pode sentar. Nós acabamos de ler uma das parábolas de Jesus. E Jesus pregou muitos sermões por parábolas, linguagens figuradas. Os amados irmãos sabem que parábola não é um mito. Parábolas não são histórias de carochinhas ou contos de fadas. E Jesus, por diversas vezes, ele prega por parábolas. E você me pergunta: o que é uma parábola? O que significa uma parábola? Eu te respondo e te explico de uma forma bem simples. Eu fiquei quase 2 horas tentando decifrar de uma forma simples o nome parábola. E parábola são histórias que Jesus contava para nos ensinar princípios do reino de Deus. Parábola
parábolas são histórias que Jesus contava para nos ensinar princípios do reino dos céus. Esta parábola que nós acabamos de ler diz, olha para cá, aqui tu tem que entender essa parte. Diz que o homem, ele tinha uma figueira plantada em sua vinha. Esse homem, ele tinha uma vinha e ele planta agora em sua vinha um pé de figueira. Ele não tinha uma plantação de figueira. Ele tinha uma plantação de vinha, de uvas. E ele agora decidiu plantar na vinha um pé de figueira. Olha para cá. Olha para cá. O pé de figueira, de figos, ele é totalmente diferente do pé de vinha, do pé de uva. A figueira, ela é o inverso do pé de uva. Ela é o oposto. Por quê? Porque a figueira, ela não necessita de um solo bom para ela nascer, para ela crescer, para ela florescer e dar frutos, dar figos. O pé de figueira, ele não necessita que o solo seja muito bom para ele nascer. Você vai encontrar, principalmente nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e até João, várias passagens bíblicas falando sobre a figueira. Se encontrava a figueira facilmente. E a Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu, ele procurou ver quem era Jesus, e facilmente ele encontra um pé de figueira, sobe nela para ver quem era Jesus. O pé de uva não. O pé de uva você não encontra facilmente. O pé de uva não dá em qualquer lugar. O pé de uva, ele necessita que o solo seja bom. Não nasce, é semelhante a um crente genuíno. Não nasce em qualquer região. Olha para cá. A minha vizinha, quando eu tinha 11 para 13 anos, ela plantou um pé de uva. E nasceu, cresceu, mas não foi para frente. Porque a nossa região é muito quente. Muitas pessoas tentam fazer vinhas, mas fracassam. Porque a vinha não nasce em qualquer lugar, em qualquer região. Se o solo for muito seco, ela não nasce. Se for muito encharcado, ela não nasce. Se venta muito, ela murcha, não nasce. Se há uma má circulação de vento, ela não nasce. Se
Se o tempo for seco ou encharcado, se tem muito vento, se não tem má circulação de vento, se o tempo é quente ou frio, o pé de figueira nasce. Aleluia. O pé de vinha não. Ele não nasce. Olha para cá. Se tu entender isso aqui, para mim tá bom. Ele pega agora o pé de figueira que não necessitava de um solo bom, e ele planta no solo da vinha, que é um solo bom. Esse pé de figueira não apareceu aqui por um acidente. Esse pé de figueira aqui não apareceu na vinha por acaso. E se você sair por aí hoje, você vai encontrar alguns pés de frutas frutíferas que não foi o homem que plantou, que não foi uma projeção humana, não foi uma pessoa que comprou ali um pedaço de terra, uma chácara e falou: vou plantar aqui só pé de maracujá, vou plantar aqui só pé de açaí. Existem árvores por aí que não foi o homem que plantou. Olha para cá. Um pássaro, ele pega a semente e voa. E nos ares, ele vai comendo a massa e solta a semente. E ela nasce. Um bicho irracional na madrugada, ele pega ali um caroço de inajá, um caroço ali de alguma fruta, e ele sai comendo, ele sai andando, e ele come a massa ali, solta o caroço em um pé de uma estaca, debaixo de um pé de árvore, na beira da estrada, e nasce. Existe o vento, a tempestade e a tormenta. Quando dá uma tormenta, ela saca as pequenas sementes e elas voam. E aonde elas caem, elas nascem. Não foi o homem que projetou. Você compra um melão, você compra uma melancia, um maracujá, e o seu filho joga os caroços lá no terreiro, e você é pego de surpresa pelo pé de melancia. Mas não foi uma projeção sua. Olha para mim aqui, irmão. Essa figueira aqui, ela não chegou nessa vinha pelo bico do pássaro, pela boca do animal irracional, pela tormenta. Me ajuda, Jesus. Esse pé de figueira aqui, o dono, ele quis plantar e ele plantou. Demora a manhã toda aí, não. Aleluia. Você não está aqui por acaso. Quando eu falo aqui, eu falo no reino de Deus. Você não é um acidente. Você não chegou aqui por acaso. Hoje eu não sei como é que eu vou pregar, porque, irmão, eu estou tomando vários remédios na minha garganta com a virose que eu peguei. E toda vez que eu prego, é como se fosse a minha última pregação. Eu não me sinto um pregador que prega bem. Aleluia. Eu não tenho uma boa eloquência, até porque eu nasci aí no mundano. Mas eu sinto que eu prego com a minha alma. Aleluia. Será se esse ano vai ser melhor do que o ano passado? Sai desse percurso aí. Esse ano eu vou ofertar a minha adoração com excelência. Glória a Deus. Você não chegou aqui em uma linguagem figurada, pelo bico de um pássaro, pela boca de um animal, pela uma tormenta. O dono quis te plantar e te plantou. Eu estava em um culto e Deus tomou
E esse adolescente me colocou no público e falou assim: tu vai ser pregador do evangelho. Eu falei: e eu? Tu errou o percurso, meu filho. Deus está mostrando você. Eu não sei ler, meu irmão. Deus está apontando você. Eu não tenho cultura. Deus está mostrando você. O meu pai não é crente. Deus está direcionando você. Ei, deixa eu te falar, ninguém da minha família é crente. Deus está plantando você. A ciência, ela já provou que quando o homem tem relação com a mulher, que ela fica grávida, olha para cá, mais de 30 milhões de espermatozoides. Gente, eles lutam por uma vaga de ovo lá. Eles lutam. Quando o homem se deita com a mulher, mais de 30 milhões de espermatozoides, eles lutam por uma vaga para ele ser gerado. E no momento em que esses milhões estão lutando, quem passa, quem avança, quem dá mais um passo, quem ganha 1 milésimo, 2 milésimos, que eles estão guerreando, a guerra é tão acirrada, que de vez em quando passa 2, nasce gêmeo, raramente passa 3, trigêmeo. A guerra é acirrada, mais de 30 milhões, querendo uma vaga, querendo ser gerado, querendo ir para a vaga de ovular, e quem decide é Deus. Segura a Deus e não pode deixar de lado. Quem decide é Deus. O Salmo de número 139 diz: o Senhor me conheceu quando eu era uma criatura ainda informe. Jeremias no capítulo 1, versículo 5. Antes, olha para mim aqui, antes que tu se formasse no ventre, eu te conheci. De novo, antes ele dá ênfase, antes que se formar, eu te dei as nações por profeta. Paulo no capítulo 1 de Atos, ele vai dizer: o Senhor, capítulo 1, verso 15, me separou, me chamou no ventre da minha mãe. Eu estou pregando nessa noite para pessoas aqui que só estão assentados me ouvindo, porque Deus decidiu na eternidade que você viria à existência. Esse homem decidiu plantar esse pé de figueira. Olha para cá. E ele chega lá no primeiro ano e ele não encontra figos. Ele chega no segundo ano e ele não encontra figos. Ele chega no terceiro ano e ele não encontra frutas. Ele chama o vinhadeiro: vem cá, vinhadeiro. Há 3 anos eu venho nesse pé de figueira e não encontro frutas nela. Corta ela. Como é que é? Corta ela. Se ela não precisava de um solo bom para dar figos, imagine um solo bom. Se ela produzia em um solo ruim, imagine agora num solo bom. Ó, Jesus, é para falar isso aqui. Tem pessoas que quando era ímpio, era conhecido como o cavalo do cão. Aí aceita Jesus, tem vergonha de falar de Jesus. Olha lá agora, irmão, nós estamos juntos, vai dar tudo certo. Hoje a
à tarde, eu fui na casa de uma ovelha minha, chamando um adolescente, e tinha um rapaz lá, tá perturbando lá a casa dele, valente a ele. Quando eu paro o carro, o Espírito Santo falou assim: vai lá, prega para ele. Eu falei para o Eduardo, bora aqui entrar na guerra aqui. Baixei o vidro do carro, fui lá e falei: ei rapaz, como é que tu tá? Ele já começou, tô por aqui. Tu sabe que Jesus tem um projeto na tua vida? Ele fechou a cara. Tu sabe que Jesus pode mudar a tua história? Ele, sei não. Aí saiu da área e sentou assim. Eu falei: ei, olha para mim aqui. Jesus pode mudar, essa é que eu estou te falando aqui. Jesus pode mudar a tua história. Muda nada, vai piorar. Jesus muda a tua história. Deixa eu te falar uma coisa aqui, rapaz. Ele sentou, viu a estátua, os olhos dele vermelhos. Jesus me tirou de um buraco mais negro do que você está. Aí ele falou: tirou não. Eu falei: tirou sim. Ele falou: tirou não. Eu falei: tirou sim. Eu fui, levantei a camisa. Isso aqui é facada. Eu fui, levantei aqui a calça. Isso aqui é corte de punhal. Levantei mais a calça. Aqui tudo é corte de punhal. Arregacei a camisa. Isso aqui é corte de faca. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Jesus só quer que você dê um passo. Jesus é maior do que Satanás. Jesus é meu pai de ladrão, mas eu não vou mais espírito aqui. Jesus é maior do que o reino das trevas. E eu senti uma unção, a autoridade de Deus. Jesus muda a tua vida. Jesus muda a tua história. Você pode ser um pastor, oh glória. Você pode ser um presbítero. Deus pode te dar uma família. Levanta a tua mão, porque eu estou sentindo uma unção de Deus aqui nessa noite. Não te envolva com emoção nessa noite. Não te envolva com a vaidade de evento nessa noite. Abre o teu coração, porque o Espírito quer falar contigo. Oh glória! Me ajuda, Espírito Santo, porque pregar é guerra. Me ajuda, Jesus, porque pregar é batalha. Me ajuda, Jesus, pregar a tua palavra. Olha para mim aqui, servo de Deus, serva de Deus. Se o pé de figueira não necessitava de um solo bom para dar fruto, imagine agora num solo que tem calcário. Imagine agora num solo que o clima é bom. Imagine agora num solo adubado. Deus te plantou no melhor solo. Deus te plantou em um solo bom. Não entendeu? Não vai entender. Não vai entender. Deus te plantou no reino dele. Aleluia. No solo de Deus tem a palavra de Deus. No solo de Deus tem oração. Se nós não oramos, isso é um problema nosso. Mas tem oração. Tem jejum. Se nós não jejum, isso é questão nossa. No solo de Deus tem quartos secretos, onde tu entra pela manhã, desliga o teu celular, onde tu chama a tua esposa e fala: minha esposa, se chegar alguém aqui, fale para ele que eu estou conversando com a autoridade que fez os céus e a terra. Eu não quero saber de pão neste dia. Eu não quero saber de água este dia. Eu quero somente entrar para o quarto, fechar a minha porta. Irmão Murilo, mas o meu quarto não tem um guarda-roupa bonito. Jesus é humilde mais do que você. Murilo, no meu quarto não tem um espelho bonito. Jesus é mais humilde do que você. Se tiver um coração contrito, glória. Se tiver um coração contrito, ele não quer saber se é casa de tijolo, se é casa de alvenaria, se é casa de tábua. Ele chega lá e se envolve contigo. Esses dias, irmãos, eu fiz isso. Eu entrei, eu só preguei ali na Inabaláveis, Aí eu cheguei em casa, eu falei: minha irmã, hoje é só eu e Jesus. Tá faltando o quê? Fala que eu vou comprar logo hoje, porque amanhã
é unção, eu tenho graça para a tua vida. Aí eu fui pregar numa festa. Quando eu estou ministrando na festa, irmão, preguei a palavra, ministrei a palavra sobre a volta de Jesus. Quando deu no final daquela festa, que chamamos as pessoas para frente, eu botei a mão na cabeça de uma mulher. Essa mulher caiu possessa de demônio. Quando ela caiu possessa de demônio, a outra veio abraçar a outra para pedir perdão. Caiu as duas endemoniadas. A outra no meio do círculo de oração caiu de endemoniada, que o vestido arrancou do corpo dela. Desceu uma presença de Deus tão forte, ao ponto de libertar aquelas vidas, ao ponto de criar, olha para mim, um temor no coração dos irmãos. Você foi plantado em um solo bom. O solo de Deus. Se fosse um estudo, eu ia entrar aqui nas falsas doutrinas. Se eu tivesse tempo. Como pode uma pessoa ouvir todo dia santidade e não ter um fruto de santidade? Como pode uma pessoa ouvir todo dia que ele é um mantenedor da obra de Deus e que ele tem que dar cereja para a obra de Deus e ele não tem um fruto de fidelidade a Deus? Como pode um jovem saber que a masturbação vai arrebentar com ele e ele quer se envolver com masturbação? Como pode um obreiro, um irmão, saber que há uma investida ferrenha do inferno sobre a pornografia virtual e ele está querendo se envolver com a pornografia virtual? Como pode, meu Deus? Vem cá, vinhateiro, corta ela. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus 21. Você tem coragem? Vamos lá. Caramba, você tem como, mano, isso é errado. Rei da glória. 21, 18, abre aí. E de manhã, versículo 18, 21, 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe Jesus: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Um dos milagres de Jesus. Olha para cá, olha para cá. Quando Jesus avista aquele pé de figueira, olha para mim aqui, irmão, cheio de folhas, sinal de figo. O figo, ele é bem melindroso, ele se esconde de trás das folhas. Quando Jesus vê aquele tronco robusto, sinal de figos. Quando Jesus chega lá, que ele mete a mão entre as folhas, que ele não encontra, olha para cá, irmãos, frutos. A propaganda era enganosa. Aquele pé de figueira foi amaldiçoado, porque ela transmitia o que tinha e não tinha. Ela transmitia o que era, mas não era. Ela transmitia que tinha fruto do Espírito, mas só tinha aparência. Tu quer dar um salto na tua vida espiritual? Saia daqui convicto que o negócio é da caixa do peito para dentro. Deus não chamou ninguém para viver uma vida de aparência. Deus não chamou ninguém para uma propaganda enganosa. Muitos se envolvem com Black Friday, irmão. Ele só aumenta o preço 3 meses antes a maioria, e depois diminui, você paga o mesmo valor em muitos lugares. Vocês sabem isso?
Havia, olha para mim aqui, uma expectativa do dono da vinha sobre aquela figueira. Quando ele vai no primeiro ano, olha para mim, o coração dele dizia: os figos vão chamar a atenção da região. Por quê? Porque o solo é bom. Quando ele chega lá, ele não encontra figos. Na cultura judaica, olha para mim aqui, na cultura judaica, os primeiros figos é para o sacerdote que representa a Deus. Mas na cultura judaica, os judeus ortodoxos, o que eles fazem? O primeiro fruto, ele oferta para a própria figueira. Cai os figos, eles não pegam, e eles apodrecem debaixo da figueira. Vem a chuva, vem toda noite o orvalho, eles apodrecem, eles se tornam adubo, e eles entram para debaixo da terra, a raiz fica mais forte, ela recebe mais saúde. No segundo ano, os frutos são grandes. No terceiro ano, os frutos são maiores. Havia uma expectativa do dono nessa figueira. Há uma expectativa de Deus na tua vida. Tudo que você tem, os teus dons espirituais, a tua vida financeira, a família que tu tem, o carro que tu tem, a casa que tu tem, a esquina que tu... tudo isso Deus te abençoou porque Ele tem uma expectativa na tua vida. Aleluia. Olha para mim aqui. Há uma expectativa de Deus na tua vida. Você que é regente, você que rege na casa de Deus, há uma expectativa de Deus, de muitas pessoas reger através da tua vida. Não entrega o teu cargo. Você que prega a palavra de Deus, há uma expectativa de Deus, de pessoas ser influenciadas por ti. Vocês viram o Cleiton pregando ontem aqui? Eu já dei muita para o Cleiton. Não fui até hoje, eu dei para o Cleiton. Hoje ele já me ligou. O Cleiton ia pregar, eu ia com o caderno. O Cleiton, eu quero pregar sobre o Espírito Santo. Ele vai dar certo, eu vou para a casa dele. Eu uma vez que o Cleiton pregou, ele citou mais de 40 versículos para mim. Eu falei, meu Deus, eu consigo também. Eu comecei a decorar os versículos antes de dormir. Salmo 119, verso 9. Salmo 119, verso 11. Salmo 100, fui citando, decorei uns 100 e poucos versículos. Aí tinha dia que o Cleiton ia pregar, citava 40. Aí no outro dia eu ia pregar, citava 20. Citava 35. Há uma expectativa de Deus em você. Aleluia. A expectativa de Deus é que você viva uma vida vazia. A expectativa de Deus não é que você se desvie, até porque o mundo só quer nos destruir. Há uma expectativa de Deus em te usar de uma forma poderosa. Aleluia. Eu já estou encerrando. Corta ela. Corta ela. O vinhateiro entendia de vinha. Vamos supor que aqui está o pé de figueira aqui, ó, robusta, cheio de folhas. E o dono da vinha, olha para mim aqui, o dono da vinha falou assim: vem cá, vinhateiro, há 3 anos, corta ela, porque se ela está em um solo bom e não produz, não tem jeito. Vou conjecturar, tá, irmãos? Eu acredito que o vinhateiro passou pela frente do dono. Quando o vinhateiro está passando, aí o dono falou assim: isso mesmo, corta! Eu amaldiçoei no dia desse uma, corta agora essa daí, vinhateiro! O vinhateiro está passando. Não corta ela não, Senhor. O vinhateiro aqui é o Espírito de Deus. Não, Senhor.
um texto de noite. Aí para não dar sono, eu vou te dar uma estratégia. Tu lê andando. De boa aqui. De boa. Igual quando tu tá jogando bola, tu não corre quase 3 horas no canto, a canela é cheia do poder. Tudo certo. Senhor, ele entendia de vinha. Se ele trabalhava na produtividade, a figueira atrapalhava a produtividade dela, porque ela estava ocupando espaço inutilmente. E para Deus, não basta estar plantado, tem que produzir. Para Deus não basta fazer parte do ciclo de oração. Para Deus tem que ser mulher de oração. Para Deus não basta estar plantado no grupo de jovens. Tem que produzir frutos na obra de Deus. Olha para mim aqui, irmão. Eu peguei uma guerra, mas Senhor, aí Deus me trouxe isso na minha mente. Olha para cá. Isso aqui é coisa da minha cabeça. Porque tu sabe que nós temos que fazer a exegese do texto, não a exegese. Eu acredito, isso é coisa da minha cabeça, que o vinhadeiro já tinha uma intimidade com o pé de figueira. Que todo dia ele via o pé de figueira. Eu acredito que ele ia para debaixo dela assim e falava: produz, quando vai ser cortado dele. Não tem aquele pé de manga lá na tua casa que dá sombra, que quando teu pai quer cortar, dá uma guerra na família. Aí não, mas corta. É diferente quando corta. Não fica diferente tudo. Parece que o quintal fica grande ou pequeno. Não corta não, Senhor. Eu sei que era para ele estar produzindo mais, mas não corta não, Senhor. Eu sei que era para ela estar fazendo mais a obra, mas não corta ela não, Senhor. Eu sei que era para ele estar mais envolvido com o teu reino, mas não corta não, Senhor. Olha para mim, irmãos. O machado do mundo está apontado para alguém. O machado de Satanás está apontado para alguém. O machado do pecado está apontado para alguém. Mas o Espírito de Deus nessa noite, ele entra na tua frente e fala: não. Glória a Deus. Eu estou falando de uma intervenção divina. Eu estou falando do chegar de Deus. Olha para mim aqui. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina o coração e sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia. Eu estou lá na praça, olha para cá, eu estou lá na praça, e o cara tinha batido no meu irmão. Eu sentei no banco da praça. Fui lá onde o homem, eu falei: na hora que tu sair dessa mesa de cachaça, eu vou quebrar a tua cara. Eu era ímpio na época. E sentei no banco da praça e fiquei. O cara se levantou, demorou-se um pouco, armou a arma, veio com a arma na mão e foi onde eu, e falou bem assim para mim: vem agora me bater. Eu me levantei, olha para cá. Eu me levantei, peguei um bloco da praça e falei assim: pois fica parado descendo, eu vou estourar a tua cara. Ele: pois vem. Aí eu fui descendo aqui. Quando eu fui jogar um bloco nele, eu caí com um bloco no chão. O cara encostou perto de mim e fez isso aqui. Ele rolava a bola assim. Rolava. E ele: desgraça, inferno. Aí ele foi pro lado, senta aqui, apertando aqui. Bebo também, quando ele chega no meio para lá do asfalto, com uma bala disparou. Eu estava me levantando, assim, levantei, caí de novo. Quando eu vou passando, ele vai me matar. Quando eu vou passando, eu olhei para o banco da praça. E pouco diante, uma jovem sentou do meu lado e falou assim: moço, Jesus tem um projeto na tua vida. Aleluia. O diabo todos os finais de semana arma briga para te destruir. Eu me lembrei, eu ouvi a voz daquela menina. Depois daquele dia, irmão, houve uma inquietação sobre a minha alma de servir a Deus, de ir para a igreja com
indo para casa. O que aconteceu? Eu quero ser crente. Eu quero aceitar Jesus. Aí a minha namorada olhou para mim e falou: pois eu vou ficar. Eu falei: fica. Eu olhei para a rua, para a avenida, fui para casa. Quando eu estou trabalhando na esquina, eu tirei minha camisa, rasguei minha camisa, rasguei meu chapéu, cheguei em casa, bati na porta, quase 2 horas da manhã. A minha mãe estava lá. Aí a minha mãe falou assim: o que aconteceu? Eu falei: mãe, eu vou fazer uma aliança com Jesus. Eu vou aceitar Jesus. Uma moça falou para mim que Jesus vai mudar a minha história. A minha mãe olhou para mim e falou assim: menino, entra logo porque tu tá bêbado. Aí eu entrei para dentro do quarto, pensando como é que aquela jovem sabia que ia ter briga todo final de semana. Era Deus falando comigo mesmo. Deus existe. Eu entrei dentro do meu quarto, peguei mais de 800 fotos de praia, de balada, de arma, peguei aquelas fotos, fui pro canto da casa, comecei a rasgar e queimar. A minha mãe foi pra porta e falou: meu filho, tem um negócio diferente aí. Aí começou a chover. Eu fui pro quintal de casa, eu comecei a gritar: Jesus me liberta, Jesus muda a minha vida. E a voz daquela jovem me dizendo: ele muda. Ele levanta a tua mão. O Espírito vai, o Espírito de Deus nessa noite, ele vai adubar essa figueira. Ele vai derramar uma unção sobre a tua vida. Eu sei que tu está cansado da correria da festa, mas ele renova as tuas forças agora. Fui para a igreja. Primeira notícia que eu recebi: não senta no grupo de jovens. Beleza. Segunda notícia que eu recebi: não é para namorar com novo convertido. Só tinha de novo convertido. Eu falei: beleza. Terceira notícia que eu recebi: só o Murilo aqui pode andar de short. Os outros jovens andam de short. Falei: certo. Acabou o culto, eu cheguei, acabou o ensaio à tarde, domingo, cheguei lá na minha casa, peguei meus shorts e taquei fogo. Vou fazer agora 13 anos de janeiro. 13 anos sem perder um culto. Deixa o pau torcer, deixa torar. É 13 anos sem saber o que é chegar e dormir. Como é que dorme as almas do inferno? Como é que dorme tendo mais de 5.000 jovens, não tem 50 pregadores do evangelho? Como é que dorme, meu irmão, sabendo que Jesus está voltando? Como é que dorme sabendo da responsabilidade? Deixa eu te contar uma coisa séria aqui, santa. Deixa eu te contar uma coisa séria aqui, santo. Eu estou sentado no púlpito lá da igreja, lá sentado. Aí o cardiçal sabe quem é? Aí a Eloá, a filha da gente, começou a reger. A menina começou a reger. Aí foi regendo e foi brincando com o hino. E naquela leveza. E eu aqui comecei a falar: meu Deus, já é o instrumento do Senhor. Mas que menina que tem habilidade. Meu Deus do céu. O Espírito falou para mim: sabe o que é isso aí? Ela vê as irmãs regendo e aprende. Ela vê, pode dar glória, vai pro culto. Ela vê a jovem regendo. Eu estava vendo a Jennifer cantando aqui. Quando a Jennifer deu a paz do Senhor, todo mundo viu que ela está rouca. Aí eu até botei água para ela. Aí eu falei: meu Deus do céu, está sem voz, mas está cantando. Está cansada, mas está adorando. Se ela quer uma pardinha, uma fêmea da conta, um peão igual eu dou conta também.
Só mexe com a tua emoção. Mas eu vim aqui nessa noite falar algo profundo e encerrar. Corta ela. Não, corta não. Eu vou tratar ela. Corta ela. Eu vou tratar ela. O Espírito Santo te trata. O Deus te corta. Essa hora eu sei que diminuiu glória, eu sei que pede, não tem problema não. O Deus te trata. O Deus te corta. Aleluia! Glória! Aleluia! Deus me deu uma revelação muito forte. Olha para mim. De uma grande mão entrando assim no peito, assim, e arrancando assim os corações, e tratando os corações, e lançando o coração de novo na caixa do peito. Todo mundo aqui vai sentir. Todo mundo aqui que está dentro desse culto vai sentir o que eu vou falar aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele vai tratar no íntimo do teu coração, no íntimo. Aleluia! Ele vai arrancar tantas raízes tuas, porque quem te chamou foi Deus. Ele vai arrancar as raízes. Olha para cá, meu príncipe. Quando um pé de figueira não está produzindo, ou a raiz está pura, ou tem uma bactéria lá, Ele vai arrancar essa bactéria. Ele vai tirar. Deixa eu falar, meu Deus, eu não queria falar isso aqui. Olha para mim. Olha para mim aqui. Eu não conseguia repreender uma pessoa, isso me atormentava a minha alma. Se uma pessoa chegasse aqui para mim e falasse mal daquele pastor ali, ó, eu não conseguia falar, não, moço, aquele pastor não. Eu travava, mas Senhor, irmão, deixa eu abençoar, isso não é junto. E quando eu chegava em casa, eu chorava. Quando eu chegava em casa, eu me sentia assim uma pessoa falsa. Aí eu ensaiava, agora eu vou falar, porque cada um tem as suas guerras. Aí tu vê o irmão com dificuldade, a guerra dele é diferente da tua. Talvez a tu não tenha dificuldade em perdoar, mas alguém já tem. Cada um tem as suas guerras. Eu cheguei em casa, eu entrei dentro do quarto e uma pessoa começou a bombardear a igreja, eu travei, eu não consegui falar. Eu passei a noite chorando na calçada, meu Deus, eu sou falso. Eu sou um falso profeta. Eu entrei dentro do meu quarto. Como é que é teu nome, homem de Deus? Seu nome? Francisco. Eu entrei dentro do quarto, Francisco. Eu fui para frente do espelho. Eu coloquei a mão na minha camisa. Eu fiz assim que voa botão para tudo quanto é lado. Eu olhei para o céu e falei assim: Deus, tira isso da minha vida, Senhor. Tira. Quando deu no outro dia, eu fui pregar numa consagração de irmã. Chegou lá, Deus fez um reboliço na minha vida. Que eu passei 2 dias orando, 2 dias chorando, 2 dias vendo coisas espirituais. Eu ficava chorando, meu Deus, o que é isso, Senhor? Quando deu a tarde, chega o irmão e fala: Ei, irmão Murilo, eu estou sabendo disso e disso do irmão. Eu falei assim: vai cuidar da tua vida, vai orar por ele. E ele: pastor o quê? Quem é que vai para o inferno? É quem está errado ou quem está falando mal da vida dele? Quando aquele irmão foi embora, eu falei: meu Deus, saiu. Para você é coisa simples, para você é coisa pequena. Oh, meu Deus. Aí hoje eu entendo. Um dia desse eu estava pregando numa igreja, 5 irmãos me olhando com a cara ruim. Olha para cá. E eu abri a minha boca e falei assim: irmão com a cara ruim. Quando eu pular pro obeiro, estava fora do meu pescoço. Fui pro canto do púlpito, olhei para a cara dele e falei: meus irmãos, tem irmãs aqui, olha para cá, que quando ela morrer, vai ter uma confusão no velório dela, vai ter tanta briga, que vai ter notícia nacional, vai ter confusão, briga no velório dela. Sabe por quê? Porque ela vai ser velada em um estádio de futebol, e vai ter tanto caixão, tanto caixão, tanto caixão, tanto caixão, de tanto pedaço da língua dela. Eita, meu Jesus, me segura, Jesus. Vai ter tanto caixão, e o Espírito dizendo: vai, fala de uso, vai, fala de uso, vai, fala, esquece da agenda, fala. Aí, irmão, vai dar confusão para achar o corpo dela. Mulher de
Eu estou aqui tendo um discernimento aqui muito sério. Muito sério. Aleluia. Você, olha para mim aqui. Preste atenção no que eu vou falar. Você que está aqui nessa noite, que sente na tua alma uma chamada de Deus, e tu vê grandes barreiras para você levantar, pegar voo. Eu quero orar por você. Escuta isso aqui, não levante a mão não. Olha para mim aqui. O Espírito Santo, ele vai arrancar as raízes que te impedem de produzir. Eu vou te explicar e já vou encerrar. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Eu sou de 6 meses. Tem quase 15 anos que eu usava a língua. Tem que era debaixo da língua. Eu aceitei Jesus com opressão maligna. Saia sangue do ouvido, do canto e da boca, até dos poros. Eu estava em um culto de jovens sentado na cadeira. E começou a esquentar meu corpo. Quando eu saí lá fora, que eu ia para o retrovisor do carro, o sangue desceu. Eu saí correndo, fui para casa. Falei, Deus, a partir de hoje, eu quero a minha libertação. Eu passei 4 meses jejuando, buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu vou resumir, eu estava no culto, eu incomodei o pastor para abrir essa campanha, ele abriu de tarde, o pregador pregou, ele teve grupo geral de jovem, não fui batizado, fui para o culto. Quando deu a noite, o pastor chorando, eu estava sentada, ele falou assim, eu estou ouvindo um monte, e Deus me mostrou o anjo descendo, e Jesus batizando, irmão, quando ele falou que ele abriu, eu estava, cadê esse anjo? Cadê o anjo? Aí eu comecei, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Aí comecei da glória, me liberta, Jesus, ai Jesus, me liberta, eu quero cantar na igreja, Jesus, me liberta. O pregador falou, Deus se manifesta aqui. Faz aqui um corredor. É uma jovem, já vomitou um mingalzão branco, uma obra de bruxaria. Eu falei, meu Deus, está comigo lá no fundo. Aí ele andou no meio do corredor, botou a mão na cabeça do jovem, o jovem ficava endemoniado. Aí ele subiu pro púlpito, me chamou. Aí eu vim. Aí ele olhou para mim e falou, olha para mim, obreiro. Ô jovem, eu não consigo olhar para ele. Ele falou, tu tem certeza? O que tu está pedindo para Deus? Eu não consegui me mexer. Eu só falei na minha cabeça assim, derruba, ele não me derruba não. Ele caiu no chão, está caindo de igreja, apavorada. Eu não vim do mundo para estar caindo de igreja, não. Aí ele falou assim, Deus vai te levantar como pregador do Evangelho. Aí eu aqui na minha cabeça, eu falava assim, vai nada, seu mentiroso, só na minha mente. Vindo do mundo sem cultura, sem Deus, sem nada. Mas para Deus fazer uma grande obra, Ele não quer saber de cultura, da onde tu vem. Ele te planta, Ele te rega, Ele te adulta. Aleluia. Eu não. Ele falou, tu vai ser pregador do Evangelho. Aí na minha cabeça, eu vou não. Deus vai te fazer um pregador sapato de fogo. Eu já comecei a achar. Eu falei, meu Deus, o que é isso, Jesus? Tu vai ser um pregador, canela de fogo, sapato de fogo. Eu falei, meu Deus, está repreendido, Satanás. Aí ele pegou, botou a mão na minha cabeça. Receba agora o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele botou a mão na minha cabeça, eu travei o pé aqui, eu caí com o pé na frente. Caí no chão, Aí começou a queimar, começou a arder. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Eu sei como hoje à noite eu levantar 15 mil no mundo das drogas, ainda hoje. Eu sei. Ainda hoje. Eu alugo 2 pistolas. Eu não vou falar porque está sendo filmado onde é que vai o canal. E amanhã eu estou com 15 mil reais. Eu sei qual é o canal para você encantar uma mulher, principalmente quando ela tem filhos e está solteira. Segura aí com o teu pulmão. Ali meu carro. Eu não gosto de mim não, deixa Deus chorar na minha vida.
o motor está aberto, o hidráulico está rachado. Aí eu estudando, fiquei sabendo, não, meu Deus, que é bom tu pregar de camisa branca, só pela essa coisa. Só essa. Mas eu venho de me conhecer, eu preciso saber a minha história. Não tenho coragem de ligar à noite para ninguém, eu quero saber de 15 mil reais, não. Vocês que me acompanham ver eu vendendo churrasqueira, vendendo couro, estou comprando a forma de vender churrasqueira. E hoje eu estou passando um adolescente, mas Murilo, vem cá, eu fui. Quando eu crescer, eu quero ser igual tu, com cabelo louro, cheio de pintazinha do mundo. Eu não vejo, olha para mim aqui, olha para mim aqui. O Espírito Santo, ele fez uma obra na minha mente, na minha cabeça. Eu odeio o mundo, eu não quero saber disso, porque nada preenche a presença de Deus dentro de nós. Não tem coisa melhor do que a graça. Aleluia. Charás, decor, fica de pé, 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 fica de pé. Esse doidinho, irmão menino, eu recebi um telefonema de um traficante, fui na casa dele. Quando eu cheguei na casa, ele falou, irmão, quero comprar isso e isso, onde eu vendo. Eu fui lá e vendi. Quando chegou na casa dele, ele falou assim, irmão Murilo, eu te chamei aqui, foi para outra missão. Eu falei, fala que é a missão que nós faz. Ele falou, eu te chamei para uma missão, é um corre. Eu estou vindo de outra região, tu pode me ajudar? Eu falei, qual é a missão? Ele olhou para mim e falou, mas eu não consigo te falar. Eu tenho vergonha de falar, porque eu vejo Deus na tua vida. Faz assim, ora por mim. Quando eu vi aquele traficante dobrar os joelhos, Deus falou comigo, nunca queira ser rico, queira ser próspero. Quando eu estou saindo da casa daquele traficante, irmãos, eu recebi uma glória tão grande no meio da rua, tão grande. Deus falou comigo, semana que vem, olha para mim aqui, Jorge, semana que vem eu vou te abençoar. Olha para mim, liguei para o cara de São Paulo, moço, me vende aqui essa peça, 17 mil. Ele falou, no outro dia ele me ligou, falou, minha mulher está com mioma, tem uma foto aí, eu vou deixar para ti por 10 mil reais. Só que eu só faço se for hoje. Se for hoje eu não faço. Me dá 40% de entrada. Quando faltava 5 minutos para 6 horas, o Eduardo sabe da história. Deus apareceu com 3 mil reais, comprei. Eu já fiz a soma nessa semana de tudo que eu comprei e saiu. Entrou 7 mil reais. Da onde? Do céu. Do céu. Hoje eu somei, eu estou devendo 40 reais. Eu pus 7 mil, já dei 7 mil de entrada. O que é isso? Quando Deus te trata, Ele provém da tua vida. Eu quero chamar ali naquele púlpito ali, ó. Quem quer receber esse tratado do Espírito de Deus? Eu estou falando de algo profundo. Eu estou falando de algo da caixa do peito para dentro, de você e Deus. Eu estou falando que quando acaba o culto, tu fala, eu vou buscar, e tu não busca. Eu estou falando disso aí, buscar. Eu estou falando daquele dia que tu fala, hoje vai, e passa 3 dias e não vai, volta para a mesma vida, a mesma rotina. É igual aquela noiva ali, ela se levantava e voltava a dormir. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Porque Deus vai derramar uma unção tão forte. Eu estou falando de algo forte isso aqui. Eu estou falando de algo impossível. Não, isso aqui é sério. Eu estou falando de tratar. Jane, vou uma irmã aí. Tem uma jovem para cantar um hino aí, meu Deus. Alabanando, chorei, chorei, decaia, xerei,